Olá, todo mundo, bem-vindos. Vamos esperar aqui. João Paulo Jucá chegou. Boa noite a todos. Deixa eu aqui acrescentar o João Paulo Jucá. Tá entrando. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Vou só buscar um fone de ouvido rapidinho aqui, tá? Só um minutinho. O grande Welber tá aqui conosco. Tá, olha só que honra. Que honra, Tá vendo? né? A gente se sente lisonjeado. Pronto, consegui estabelecer Ótimo, aqui o deixa. telefone. Conseguiu? Sim, equilibrei ele aqui. Bem-vindo a todos, boa noite a todos, a todas. Prazer estar aqui com vocês. João Paulo Jucá, onde está você? Só para introduzir, essa live vai ser bem legal, sobre ansiedade, sobre depressão. A gente vai falar um pouquinho sobre psicose. João Paulo Jucá tem Agora sim, bastante vamos lá. conhecimento sobre as psicoses, né? Então a gente vai falar bastante sobre psicose também, hipnoterapia, hipnose com a psicose, coisa que poucas pessoas falam sobre isso. Então vai Só ter buscar o livro de psicose aqui. Opa! Pega o livro de psicose. Ah, esse é bom, eu tenho. E vocês vão fazendo também perguntas, estão todos bem-vindos, é para poder interagir. Toda a ideia aqui é a gente poder interagir, estar participando, então vão perguntando, vão falando. Aqui é um prazer aí poder resolver as perguntas, ajudar vocês. Tá tendo uma música aqui no fundo. É sua essa música, João Paulo? Acabei de pausar, é só enquanto eu pegava as coisas ali. Maravilha. Olá todo mundo. Eu não sei quem tá aí ainda, mas vou descobrir em breve. Agradeço a todos que estão aí. Acredito que o Daniel também fica lisonjeado por ter vocês aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre essas coisinhas que o Daniel já começou a comentar aí, que é sobre hipnoterapia, sobre ansiedade, depressão e um pouco sobre psicose, que é uma coisa assim que, como ele ia falando, pouca gente fala nos cursos de hipnoterapia, nos cursos de PNL em geral, etc. Estou com os livros aqui, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Estou com vários, na verdade. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. E é isso. Daniel, quer se apresentar para o pessoal que talvez não te conheça ainda, ou talvez não me conheça. Quer dizer, não me conhecem, né? Que é seu Instagram. Então vamos lá. Quem não me conhece, sou o Daniel Stein, hipnoterapeuta em tempo integral. Atendo pessoas aqui em São Paulo, capital. Estamos aqui no bairro de Higienópolis e trabalhamos já há alguns anos com hipnoterapia avançada. E nossa missão aqui é transformar vidas e é uma grande satisfação poder fazer isso. E eu trabalho com isso aqui de todos os dias de forma integral. João Paulo Jucá também pode se apresentar. Fala um pouquinho aí de você. Para os seguidores do Daniel que não me conhecem ainda, eu sou o João Paulo Jucá, sou formado em psicologia, sou especialista em psicologia clínica, com ênfase em gestalt terapia. Tenho aí algumas formações em hipnose, master pratista em PNL, assim como o Daniel. A gente tem formações muito parecidas, né, Daniel? E a nossa meta, a nossa função na vida, digamos assim, é transformar vidas, é ajudar as pessoas. Eu tenho um lema que é: a minha missão, meu propósito é fazer uma corrente do bem. Fazer uma corrente do bem ficar bem forte, bem sólida, para que as pessoas que eu ajude possam ajudar as outras. E uma das coisas que é bem legal, e hoje mesmo uma cliente me falou, é que
Quando alguém consegue ter essa transformação através da hipnoterapia, a pessoa se sente tão lisonjeada, tão grata, que ela acaba querendo fazer um depoimento espontâneo, né, Daniel? É. Porque ela quer que as outras pessoas que talvez estejam sofrendo como ela encontrem um caminho assim como ela encontrou. Então, esse é um dos pilares da nossa prática, acredito E lembra que quem procurou a gente é quem já tentou, em geral, de tudo antes, né? Quem chega na hipnose, Exato. hipnose hoje em dia ainda tem aquela visão, tipo, meio mística, meio... as pessoas ainda, às vezes, têm um pouco de medo e receio, certo? Mesmo que não tem para que ter medo da hipnose, que é 100% seguro, a pessoa não perde consciência, é normal, é um estado natural do ser humano, ainda existe aquela visão um pouquinho da televisão, que, eu vou ser controlado, eu vou virar um zumbi, eu vou estar que nem um pica-pau, que nem um zumbi. Então as pessoas ainda têm um pouquinho daquela visão. Então quem chega na gente é quem já tentou de tudo, né? Já foi no médico, já pegou remédio, já foi no psicólogo, já foi em tudo e chegou na gente, conseguiu resolver, a pessoa está com a última esperança. Então é muito bonito quando se resolve. Exatamente. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho. E aí a gente vai falar para vocês... Pode ser, fala. Falar um pouquinho... Vamos começar a falar um pouquinho da psicose, não? Pode ser, pronto. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você que é especialista em psicose. O que é psicose? A gente, na verdade, quando vai ouvir falar de psicose, a gente tem a ideia daquele filme do Hitchcock, né? Daquele cara com aquela mãe na cadeira e daquelas com coisas a faca, muito né? loucas. Mas o que é psicose? Explica um pouquinho pra gente. Pois é, vamos começar já com a psicose, que aí já começa com aquele diferentão, né? Porque, veja só, a gente... Síndrome do pânico, a gente já vai responder daqui a pouquinho. Síndrome do pânico tem cura, etc. Tá, a síndrome do pânico a gente já coloca quando a gente for falar de ansiedade, certo? A gente vai falar também de ansiedade e depressão. Então aguenta aí que a gente chega lá. Vamos começar então com a psicose. Depende muito da perspectiva. A primeira coisa que eu vou dizer é que, assim como tudo que a gente tem, todos os conceitos que a gente tem, seja em psicologia, seja em matemática, contabilidade, depende muito da perspectiva que você está olhando. Então, na perspectiva que eu estudo, que é aqui dos Miller Granzotto, inclusive os escritores desse livro foram meus professores, são lá de Florianópolis. Lê pra gente o título. Psicose e Sofrimento. Tá espelhado aqui quando a gente vê. Eu não consigo desespelhar, mas enfim. Psicose e Sofrimento, Marcos Miller Granzotto e Rosane Lorena Miller Granzotto. Então, esse livro é interessante porque dá a impressão de que psicose causa sofrimento. Causa. Eu vou explicar como. Mas psicose aqui é uma clínica, como eles chamam. É um tipo de clínica que a gente pode atender, compreender, etc., intervir. E sofrimento é o que eles chamam de uma outra clínica, que é, por exemplo, sofrimento de catástrofes naturais, de luto, entende? De perda de membros. Então, isso é o que eles chamam de clínica do sofrimento. Ou seja, a psicose às vezes pode estar separada do sofrimento. A pessoa pode ter psicose e não sofrer. É isso que você está dizendo? Que a psicose e o sofrimento são coisas diferentes? Mais ou menos, mas sim. A pessoa pode ter psicose e não sofrer, mas eu vou explicar como é que funciona. Então, só para deixar claro de que psicose é uma das clínicas que a gente pode trabalhar e sofrimento é uma outra clínica que a gente pode trabalhar, que é a clínica dos lutos, das perdas, etc. Tá, o que é que a gente estuda então dessa perspectiva dos Miller Granzotto aqui? É bem interessante porque a psicose é como se ela fosse... Vou usar metáforas para ficar mais fácil, porque esse livro é um livro bem denso. É como se fosse assim o plano maior, certo? Do que a pessoa vive ali. E algumas coisas que a pessoa pode sentir lá dentro, especificidades, são as submodalidades da psicose. Vou explicar isso. Dentro da psicose, por exemplo, pode ter uma pessoa esquizofrênica, pode ter uma pessoa paranoide, pode ter uma pessoa maníaca. Então, de acordo com os diagnósticos, não vou nem usar diagnóstico, mas assim, de acordo com as nomenclaturas, a gente pode encaixar todas essas dentro da psicose. O que se diferencia da neurose. O que seria a neurose? Seria a parte já de síndrome do pânico, ansiedade, fobia, aquela coisa toda que a gente vê por aí. Tá, para as pessoas que não entendem um pouquinho, qual seria a diferença nos sintomas? Qual a diferença de uma pessoa de neurose e uma pessoa de psicose? Explica um pouquinho para as pessoas. Isso que eu vou explicar agora. Sintomas. O neurótico é aquele que não consegue viver muito bem no aqui e agora. Ele está muito no passado ou muito no futuro. E aí a gente pode trazer um monte de nomenclatura para dizer, é ansioso, é deprimido, é isso, é aquilo outro. Mas o neurótico basicamente é aquela pessoa que não consegue viver no aqui e no agora e não consegue se desvencilhar do passado ou do futuro. Assim, em termos bem simples mesmo.
A pessoa em psicose, para ficar bem simples mesmo, eu gosto de dizer que é como se ela estivesse numa espécie de função imaginativa e emocional, numa espécie de transe o tempo todo, ou quase o tempo todo. Tipo, viver em hipnose. Viver em hipnose, só que o tempo todo. Vamos separar de um jeito bem didático mesmo aqui, embora seja muito mais profundo que isso. O neurótico é aquele cara que vive 90% no racional, ou acha que vive 90% no racional, e fica lutando contra as emoções ali e consegue controlar a própria vida. A pessoa que está vivendo a psicose, e quando eu digo vivendo a psicose, não é porque ela é psicótica, ela vive momentos de psicose, assim como vivemos momentos de neurose. A pessoa psicótica que está vivendo a psicose, ela está 90%, digamos assim, num transe, ou seja, vivendo emoções de forma muito intensa, a imaginação de forma muito intensa e um pouco do racional. É por isso mesmo que lá na frente vou explicar um pouco sobre como a gente não é interessante usar as técnicas como regressão, as técnicas usuais em casos de psicose e, digo mais, o que fazer? Porque a maioria dos cursos de hipnose fala exatamente só assim, olha, não usa, é perigoso, calma, vamos lá. Então, a diferença é que a pessoa é como se ela tivesse o tempo todo com as emoções à flor da pele, muito intensas, ela geralmente nem entende o que está acontecendo, e com a imaginação ativa, como se fosse uma criança. As pessoas psicóticas que eu já convivi ou atendi, elas tinham características de como se fosse uma criança. Vamos supor que eu acredito que eu sou o Batman. Sou uma criança aqui, eu acredito que eu sou o Batman. Aí você olha pra mim e diz, não, eu sou o Batman. E a gente começa a brigar, porque criança briga um pra ser o Batman e o outro é o Batman, né? Porque ela acredita naquilo. A pessoa psicótica também. E aí qual é o problema da pessoa psicótica que está vivendo aquele período de imaginação muito ativa, muito intensa, de imaginação, de emoção muito intensa? Os outros vão contrariar aquilo. Os outros vão dizer, dizer não, que você não é real aquilo que ela está é, vivendo. exatamente. Ó, Você não é tá... o Batman. Você não é o Batman, você não é Jesus. Eu já atendi um cara que ele dizia que era Jesus Cristo. E aí você chegava e dizia, você não é Jesus, Jesus morreu há 2000 anos. Seu nome é José. Perceba que a única coisa que aquele cara tem naquele momento é o que a gente chama de a produção, o ajustamento psicótico daquele momento. É a única coisa que ele tem para se segurar no mundo. Alguma coisa aconteceu de que ele precisou produzir aquela alucinação para se sentir no mundo ali. E aí você vai Tá lá ajudando ele de alguma forma aquilo lá, né? Tá. Milton Erickson Mesmo já quando é sabia disso. perseguição, mesmo quando a pessoa está se sentindo perseguida, isso aí também tem alguma forma de ajuda? Às vezes sim, às vezes sim. Quando não prejudica ele, não prejudica o outro, quando fica ali só no campo da imaginação mesmo. Mas veja, o cara acreditar que ele é Jesus Cristo faz mal a alguém? Ninguém. Não. Ninguém. Só que se chega uma pessoa e diz, você não é Jesus Cristo, o cara começa a se desestabilizar. Porque é a única coisa, às vezes, que ele tem ali como dado de realidade para viver. E aí a mentalidade, a mente, não é a mentalidade não, a mente de uma pessoa psicótica funciona de um jeito diferente. E aí você pode pegar estudos de neurociência para saber se tem a ver com genética, se é alguma alteração no cérebro, ou se realmente tem a ver mais com a criação, traumas que a pessoa viveu. Tem estudos diversos que dizem coisas diferentes. É como autismo, a gente não sabe ao certo exatamente o que é. Mas a gente Porque a gente sabe sabe que o lado direito do cérebro é aquela parte mais imaginativa, parte mais criativa, ou parte que, vamos dizer, que a gente usa mais até na hipnose, que é a parte da imaginação. isso. E a parte esquerda do cérebro seria aquela parte mais racional, mais consciente, aquela parte mais analítica, até que aquela parte que constrói frase, etc. E a parte, digamos, musical já estaria do lado direito. Então, na verdade, uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa normal, ela consegue ter um equilíbrio bom. Então, ela, apesar de ter a imaginação dela e saber que existe o mundo da fantasia, ela tem a parte racional dela que fala, tá bom, fantasia, fantasia, eu estou no mundo da realidade, ela consegue ter um sistema de diferenciar o que é imaginação, Isso. realidade, o que é lembrança e o que é fato. Ou seja, ela consegue ter um sistema bem definido. E essa pessoa que vai ser o esquizofrênico, essa pessoa que vai ser psicótica, ela vai acabar dando uma confusão geral, onde ela acaba confundindo a realidade e a imaginação e ela começa a não saber mais diferenciar uma coisa da outra, né? Isso. Agora, é importante dizer duas coisas. Primeiro que vamos colocar a alucinação como se fosse mais comum. Embora não tem para dizer o que é mais comum. Vamos dizer que o cara alucina que ele é o Jesus Cristo. Ou que, sei lá, ele salvou o planeta. Nesse livro tem um caso que o cara acreditava que estava no mundo do Avatar, aquele filme, né? Dos carinhas Bom, azuis. Pois é muito bom. Daí, o que acontece?
Se a gente contraria, e é a única coisa que tem de dado de realidade para o cara, ele começa a se desestabilizar e acontece o que a gente chama de surto. A pessoa que você vê, por exemplo, no filme lá Psicose, que você falou no começo, aquilo ali não é comum. Isso ali é um estereótipo, assim como tem o estereótipo da hipnose, que hipnose é controle da mente, etc. Uhum. Claro, pode acontecer de alguém num surto fazer uma coisa daquela. É raro, mas sim. Mas por que a pessoa faz? Nunca é por acaso, não é porque ela é má. Geralmente é porque alguém futucou tanto que a pessoa explodiu. O surto é isso. É quando falham as formas de ajustamento que a pessoa tinha ali. E outra coisa que é interessante pensar, lembrar, quer dizer, é que toda vez que a pessoa alucina, a alucinação também nunca é do nada. Não é do nada. Tem um dado de realidade. Exemplo, tinha uma pessoa que estava alucinando que tinham vários demônios, e os demônios queriam que ela parasse de tomar os remédios, porque isso, porque aquilo, Satanás estava lá dentro da casa. E aí, quando a psicóloga, que é uma amiga minha, foi atender, conversando com a família, entendeu que o Satanás, que estava lá dentro da casa da pessoa, era nada mais, nada menos do que a filha, que estava obrigando ela a fazer coisas que ela não queria, que ela não podia fazer. Ou seja, Então, foi a ela representação, a imagem do Satanás seria a representação da persona que ela teria, daquela parte, certo? Isso. Dentro dela. Isso. É tipo, sabe aquela metáfora, não, aquele ditado que diz, essa pessoa fez da minha vida um inferno. Pronto. Foi isso. Então, cria-se uma metáfora e ela se torna uma realidade ali para a pessoa. Então, a filha dessa pessoa fez da vida dela um inferno, porque estava pedindo para ela parar de fumar, para ela parar de tomar Coca-Cola, para ela parar de fazer isso, aquilo outro, começar a colocar regra na vida daquela pessoa que estava estável, digamos assim, não estava tendo nenhum surto. E aí é que o surto veio. Entende isso? E aí, por que a gente costuma dizer que não é interessante fazer uma regressão com uma pessoa psicótica, por exemplo? Ora, se em termos assim bem simplificados, ela já está em O que é hipnose... regressão na hipnose? Explica, às vezes as pessoas têm ideia que regressão é voltar em vida passada. Explica aqui para o pessoal o que é regressão. Regressão, basicamente, é fazer a pessoa reviver coisas que ela já viveu através da uma memória, através da intensificação. Ela vai reviver uma memória, só que ela vai reviver de uma forma muito vívida, com sensações. Ou ela vai ter uma revivificação, ou ela vai ter uma hipermenese onde ela vai sentir ou vai reviver de uma forma muito intensa. Então não é que ela vai se lembrar que ela estava num parque, ela vai se lembrar que ela estava num momento ou tão legal, ela vai sentir todas aquelas emoções envolvidas no momento. Então a regressão hipnótica é voltar a um momento anterior, seja ele qualquer, voltar, quer dizer, acessar uma memória, revivendo e sentindo aquelas experiências, certo? Que envolvidas, visuais, emocionais e etc. que tem ao redor. Então, por que não é interessante fazer uma regressão numa pessoa psicótica? Porque, em termos, como eu estava falando, mais simplistas, a pessoa já está numa espécie de hipnose. Ela já está com as emoções altamente intensas, com a imaginação altamente intensa. Você vai, basicamente, como a gente diz aqui no Ceará, esticar a baladeira, o estilingue, né? Até o máximo, até romper. Por quê? A pessoa já está muito intensa ali. Ele fez uma pergunta aqui, Gabriel fez uma pergunta, não entendi. Vai me fazer reviver algo? Então, pensa comigo, na hora que você está se lembrando de um dia que você foi num jogo de futebol há 5 anos atrás, você se lembra, tá bom, você se lembra desse momento, você não tá sentindo nada, você está se lembrando de alguma memória que não tá te trazendo algum impacto emocional. Quando a gente vai usar uma regressão hipnótica, o que acontece? A gente vai fazer a pessoa voltar para aquele momento e vamos dizer, você vai meio que entrar num filme, imagina você entrando numa realidade 3D. De repente você vai se imaginar naquele momento. Você vai óbvio que você não vai receber, você vai se imaginar. Você vai saber que você está imaginando, mas vai vir aquela emoção. Na hora que fizer o gol, você vai sentir alegria. E você vai comemorar, e você vai sorrir. E a pessoa, ela está, como se diz, sorrindo e comemorando. E ela sente alegria. E se tiver um momento que você abraçou alguém, você vai sentir o abraço. Ou seja, você vai estar revivendo uma experiência. Não é que você voltou no tempo, né? Não é uma máquina do tempo. Mas você vai reviver e vai reexperienciar aquilo que aconteceu com você, porque esse sentimento, essas sensações, essas emoções, elas ficam guardadas lá no teu hipocampo, lá no teu cérebro. Ou seja, tudo que aconteceu com você fica guardado. Só que na hora que você acessa de uma forma consciente, agora você vai se lembrar do jogo de futebol, você acessou sem reviver nada, ela está guardadinha lá, você acessou ela de uma forma superficial. E a hipnose vai fazer você acessar de uma forma muito mais profunda. Entendeu? Então, só para deixar claro aí para vocês. E aí, é interessante você falar que esses dias eu atendi uma pessoa, fiz uma regressão ao dia feliz, e foi justamente isso. O cara chorou quando lembrou quando ganhou o campeonato
de futebol e tal, se sentiu muito foda, chorou, eu ganhei o campeonato, etc. Foi muito legal. Mas voltando à parte da psicose. Não é interessante porque a emoção da pessoa já está muito intensa. A imaginação já está muito intensa. Se você intensificar ainda mais, você pode causar o que eu acabei de falar, um surto. O surto. Porque na hora que o psicótico, ele já está vivendo naquele transe, você falou que o surto é desestabilizar esse transe da pessoa que ela já está vivendo. Na hora que você desestabilizou, você fez a pessoa poder, né, transcender aqueles limites dela. Isso, vai além do limite. O surto, que é o colapso, seria, né? Mas em pessoas não psicóticas, é completamente seguro, completamente tranquilo. Tem formas de fazer com as pessoas que vivem a psicose também, mas é uma hipnose mais ericksoniana, mais tranquila, baseada em metáforas. O que você faz? Você entra na realidade que a pessoa já está vivendo, e para isso você nem precisa fazer nenhum ritual, nenhuma indução muito complexa, porque a pessoa já está naquilo. Na verdade, ele fala, toda vez que você vai trabalhar com esquizofrênico, em primeiro lugar, entra no jogo da pessoa. Se a pessoa ela vai falar que ela está agora tendo uma conspiração americana atrás dela querendo matar, e ela pergunta, você confia em mim? Claro, tem uma conspiração, tem as pessoas, você tem que entrar no jogo dela e pouco a pouco ir moldando a coisa, ou nunca entrar de frente para não criar esse colapso, né? Exatamente. E aí quando você entra na realidade da pessoa, jogando com as peças que ela está dispondo para você, o que você faz, a gente fala já para você, viu, José Lucas? O que você faz é entrando no jogo dela, jogando com as peças dela, a gente chama de fazer mudanças socialmente aceitas. Por quê? O que faz a pessoa psicótica sofrer mais de tudo é o julgamento e não compreensão dos outros, e não que ela está vivendo ali. Os surtos, eles vão vir sempre porque alguém julgou, porque alguém cutucou, porque alguém disse que não podia, era errado, etc. Quando a gente entra... Rogers, né? Exatamente. Quando a gente vai lá, entra na realidade da pessoa, faz essa mudança para uma produção psicótica, ainda psicótica, a pessoa não vai deixar de ser psicótica, mas você faz uma mudança da produção psicótica para algo mais socialmente aceito, aí fica mais tranquilo. Por exemplo, uma pessoa acha que está sendo, sei lá, esses dias eu vi um vídeo de um velhinho que ele ficava com guarda-chuva numa lotérica. Sim, achando que era uma metralhadora. Achando que era uma metralhadora e achando que ele era o guarda da lotérica. Sim, eu vi. Se ninguém falar nada para ele, se ninguém disser que ele está errado, ele vai ficar para lá, ele vai ficar lá para sempre e tá tudo bem, sabe? Aquilo ali está sendo bom para ele. Então, se alguém tivesse achando ruim ele fazer aquilo, aí a gente poderia, sei lá, transferir ele para um outro lugar, à frente de uma padaria. Você diz, olha, tem uma padaria ali que já foi assaltada, ela está precisando muito da tua ajuda, etc. Então você entra na realidade da pessoa e transfere ela para um lugar ou para um contexto que seja socialmente aceito, ou até mesmo o que ela está fazendo. Ao invés de dar uma metralhadora, sei lá, faz uma outra coisa. Então, o terapeuta, para atender psicose, ele precisa ter muita criatividade, saber hipnose ericksoniana, saber entrar na realidade da pessoa. O que o fazia, na verdade, ele também ensinava para a pessoa conseguir ter uma estrutura de modalidades para a pessoa conseguir saber diferenciar o que é realidade e o que é imaginação. Então ele conta, por exemplo, que ele foi ver um esquizofrênico que a pessoa ela ficava vendo, acho que era criança sangrando na parede, uma coisa assim horrível. E daí ele falou, como você percebe que isso daqui existe? A pessoa falou, mas eu tô vendo, olha ali, eu tô vendo. Ela alucinava aquilo. Ele falou, uma coisa, vai lá tocar, vê se você sente isso. Ele queria levar a pessoa pro sinestésico. Ótimo. A pessoa foi lá, tocou, não existe isso daqui, eu não tô sentindo. Ele falou, então você vê, você tem que o quê? Sempre que você quiser saber se uma coisa é real ou não, usa o que? A tua parte sinestésica, o teu tato. É isso que você tem que confiar. Então a pessoa ela conseguiu o quê? Trocar a modalidade dela. Em vez dela confiar no visual, ela começou e daí ela conseguiu sintonizar o canal que ela usa para entender a realidade. E daí nesse ajuste ele conseguiu fazer a pessoa pelo menos saber lidar com o que é real, o que é imaginação. Então isso aqui também foi uma estratégia boa dele. O mais interessante é que a pessoa pode até continuar vendo. Geralmente, quando isso acontece, essa mudança de modalidade acontece, ela depois de um tempo para de ver. Mas ela pode até continuar vendo. Só que aquilo ali ela já sabe que ela não precisa se preocupar. Porque ela foi lá e tocou e não tinha nada. Exatamente isso que é genial. Lembra aquele filme Uma Mente Brilhante? Sim. Acho que é o filme que no final
que acontece? Ele continua vendo aqueles personagens, ele continua vendo toda aquela gente, só que aquele pessoal já não diz mais nada para ele. Ele segue a vida dele, ele já entende que aquilo lá é Exatamente. ação e ele já entendeu a fazer aquela separação. Então acho que aquele final do filme é bem legal. Um cara que conta a história de um cara, quem não viu o filme, pega aí, mano. Acho que era Uma Mente Brilhante, se eu não me engano. Anota aí, pessoal, Uma Mente Brilhante. Eu vou recomendar um outro filme também que fala, além de psicose, fala da intervenção, da melhor intervenção para psicose, que eu ia falar agora para finalizar essa parte de psicose, que é o bom terapeuta, ele vai precisar trabalhar de forma ericksoniana, de forma conversacional, não precisando fazer assim rituais, não colocando uma emoção tão pesada na pessoa, mas ele vai precisar fazer também, né? integrando as partes. partes. Conversando esses dias que estava lendo o livro da Erika Fromm, que é uma grande hipnoterapeuta que teve, e o filme Uma Mente Brilhante, muito bom. E a Erika Fromm, ela tinha escrito que, na verdade, se você começa a trabalhar... A gente, no nosso subconsciente, tem muitas partes. Que a gente falou, a gente tem a nossa parte mãe, irmão, a gente tem várias partes, tipo a segurança. A gente tem várias partes que, em geral, elas estão em harmonia. E na hora que a pessoa está assim, um psicótico, uma pessoa em psicose, muitas vezes ela tem a personalidade separada. Então, às vezes, ela vai ter uma personalidade de uma criança, de repente ela vai trocar de personalidade, ela vai ser o cara durão, de repente ela vai trocar de personalidade, então às vezes ela tem esses, como se diz, esses eus dela separado. Então, às vezes a hipnose também, se a pessoa não está bem treinada, ela vai criar ainda mais personalidade. A pessoa vai vir com 5 e vai sair da hipnose com 20. E vai piorar ainda mais a cabeça dela, ela vai estar agora com mais personalidades. Então, sempre ter esse trabalho de reintegração das partes, né? Nunca separar e sempre reintegrar. Esse é um cuidado que o hipnoterapeuta tem que ter na psicose também. Exatamente. E aí o que eu ia falando sobre o último cuidado que o terapeuta deve ter é o seguinte. Um bom terapeuta, ele precisa de para trabalhar com psicose, 2 características muito importantes. A primeira é, se ele tiver o treinamento para isso, é trabalhar com a família. Trabalhar com a família. Por quê? O meio da pessoa psicótica, a família, o trabalho, etc., é o que mais faz ela sofrer. É o que mais aumenta as produções... Surtos, né? Exatamente. É o que mais aumenta as produções psicóticas. Quanto mais pressão externa, mais aumentam as produções psicóticas numa tentativa de... Pasme, numa tentativa de se organizar, a pessoa vai criando coisas e mais coisas e mais coisas, e alucinações e paranoia, não sei o quê. Quanto mais a coisa externa vem, a pressão externa vem, a exigência externa vem, mais produções psicóticas ela cria, só que chega um momento que elas não vão mais funcionar. E aí vem o surto. Então, trabalhar a família, um bom terapeuta, se ele tiver o treinamento para isso, é essencial. Mas se ele não tiver o treinamento para isso, a segunda coisa é saber recomendar para alguém que saiba fazer isso. E a gente chama esse profissional que trabalha diretamente com a família, com o contexto do cliente, de como é o nome? Acompanhante terapêutico. Acompanhante terapêutico é o nome do profissional que trabalha diretamente nos contextos familiares. Então, se você for buscar nas mais diversas abordagens de psicologia, tem na psicanálise, tem um acompanhante terapêutico na psicanálise, tem na análise do comportamento, tem na TCC, tem na Gestalt terapia. Então, todas essas abordagens têm diferenças entre o acompanhamento terapêutico, mas elas vão falar sobre o acompanhamento terapêutico, que é essencial em muitos casos, mas no caso de psicose é ainda mais, assim, 90% do trabalho, se a gente puder dizer. Acho legal explicar para as pessoas que o quê? Que muitas vezes as pessoas têm a ideia que... Calma, teve uma pergunta aqui, um segundinho. Para trabalhar com psicose, 2 coisas. 1, trabalhar a família. 2, saber recomendar um bom profissional muito bom, caso não tenha experiência com a família. Só aquela pergunta que tinha feito, dá para hipnotizar pelo vídeo. Claro que dá para hipnotizar, dá para fazer regressão, dá para fazer tudo, mas não é o momento que a gente vai fazer isso daqui agora, certo? Óbvio que é possível, mas como na hora que a gente vai fazer um trabalho de terapia, como a gente trabalha com uma abordagem mais avançada, trabalha com emoções, trabalha com uma coisa que precisa estar presencial, não dá para fazer realmente à distância, porque a gente precisa ter um contato pessoal, precisa ver exatamente muitos detalhes que só presencial dá para fazer, então por vídeo a gente não costuma trabalhar. Mas o que eu ia falar é o quê? Que a hipnose em si, ela não é terapêutica. Muitas pessoas vão achar, vou fazer hipnose para resolver algo. Não, hipnose ela não resolve nada. A hipnose ela simplesmente é o que? Uma ferramenta, que nem se estou entendendo que a hipnose ela vai permitir a gente acessar o subconsciente, ela vai conseguir se potencializar, que nem vocês perceberam, uma memória que eu só me lembro do jogo de futebol, na hipnose eu vou poder reviver ela. Ou seja, eu vou poder no meu subconsciente descobrir partes que estão lá dentro.
A hipnose, ela vai, como se diz, ela vai abrir coisas que estão na nossa mente numa parte mais profunda. Então, o que acontece é o quê? A gente vai ter que, um bom terapeuta, ele vai ter que ter, como se diz, um bom conhecimento das diversas abordagens terapêuticas que existem, certo? Tanto da psicologia, certo? A pessoa tem que entender um pouquinho disso para poder utilizar essas abordagens na hipnose. Então, a gente pode usar a hipnose com regressão, que vai ser como se diz, um arcabouço mais da psicodinâmica de Freud, onde a gente vai querer achar a raiz do problema. A gente pode trabalhar mais com partes, a gente pode trabalhar de uma abordagem mais ericksoniana, humanista, a gente pode trabalhar com várias abordagens da Gestalt, fazendo cadeira do perdão, etc. Ou seja, várias abordagens da psicologia, elas vão acabar entrando na ferramenta hipnose, entendeu? Então é muito importante saber isso, e a gente vai estar utilizando a hipnose junto, aliada a essas ferramentas terapêuticas. E a gente vai saber como, na verdade, quando eu trabalho com hipnose, eu vou ver a demanda do cliente e vou montar para ele qual é a abordagem necessária para ele. Isso que o João Paulo Jucá explicou para a gente. Ver uma pessoa com psicose psicótica, eu não vou poder usar uma abordagem qualquer para ela, porque às vezes eu posso até prejudicar. Então, a boa pessoa, ela vai ter que saber fazer uma análise boa do caso da pessoa e saber montar aquela terapia especial para a pessoa. Isso aqui é muito importante. No nosso curso da tese, eu vou explicar também coisas que são extremamente importantes, como identificar uma pessoa com psicose, né? Porque se você não sabe identificar, como é que você vai saber a diferença? Percebido, né? O Você que vai usar, descobrir depois, né? quando der ruim. Quando der ruim. Então, como o Daniel estava falando, a hipnose é só a ferramenta. Por exemplo, se eu compro esse livro, o fato de eu comprar esse livro quer dizer que ele já mudou minha vida ou me fez mais inteligente? Só eu comprei, não li, não abri. Não. Ele é uma ferramenta. Se eu abro e leio, aí isso vai me proporcionar algum tipo de conhecimento. E é exatamente isso. A hipnose é uma ferramenta que a gente vai utilizar em confluência com essas abordagens terapêuticas, né? Como o Daniel veio falando. E aí, e nos casos, por exemplo, de ansiedade, de depressão, há diferença? Como é que a gente faz, então, para esses atendimentos? Como é que tem sido para você, Daniel, atender ansiedade? Porque perguntaram lá em cima sobre a síndrome do pânico, e atualmente é o que eu mais atendo. Eu anuncio nas minhas redes sociais mais sobre síndrome do Ansiedade pânico. também. As partes de ansiedade é o que eu mais atendo, e isso daqui daí entra a síndrome do pânico, entra, né, fobias, tudo isso daqui vai acabar entrando na categoria ansiedade, certo? E acho que é primeiro legal a gente explicar primeiro quais são os maus que a ansiedade faz, né? O que acontece uma pessoa que ela está com sintomas de ansiedade? Então, Alguém já sentiu ansiedade aí? Coloca aí embaixo. Quem já sentiu ansiedade forte, coloca aí embaixo. Vestibular, né? A prova de motorista, quem lá vai, a prova da CNH, quem não fica, né, com aquela... Isso daqui a gente chama ansiedade normal. É normal a gente ter essa agitação natural para algo que vai acontecer. Na verdade, quando parece que a gente acaba tendo a ansiedade, o que acontece? O cérebro da pessoa, ele tem um sistema de, como se diz, de se agitar, de dar uma reação para se defender, de fuga na hora que vem um perigo. Por exemplo, imagina só, vem um leão te atacar, vem agora alguma coisa te pegar, um susto muito grande, uma explosão, pum, se houve uma explosão grande. O que acontece? Em um segundo, teu corpo já fez o quê? Já acelerou teu coração, já começa a tua respiração a acelerar, tua pupila já dilata, você já começa a fazer o quê? Todo o sangue, ele começa a vir, ele começa a sair da parte visceral e começa a ir para as extremidades. Para quê? Para você fugir, para fuga. Ou seja, toda a reação dessa, que é o sistema simpático, que a gente chama, o sistema simpático é o sistema de defesa, onde vai pegar e vai agitar você. Ele vai fazer o quê? Ele está indo para a tua proteção. Então ele vai, o corpo ele se agita imediatamente, porque tem algum perigo lá. E no corpo é liberado o quê? Cortisol, adrenalina. Coisas vão fazer o quê? Dá para você força, energia, certo? Para você fugir. Só que acontece, o nosso cérebro, ele evoluiu um pouquinho mais que os animais, certo? Tem um livro, até porque as zebras não têm úlcera. Lembra desse livro? Sim. Então, o que ele... Esse livro é famoso, bem famoso. O que acontece? Um animal, vamos dizer, a zebra está lá no pasto. A zebra está comendo, tranquila. De repente vem aquele leão por detrás, vindo devagar, 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 devagar. De repente, uau, ele começa a correr atrás dela, ela começa a fugir, 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 fugir. Por sorte, ela consegue dar uma escapada boa, dar uma curva rápida, escapou do leão. Ela estava toda agitada, o sistema simpático dela também estava ativado. Só que ela faz o que? Ela dá uma chacoalhada, dá uma tranquilizada,
e vida para frente. Ela não recebeu um trauma disso daqui, né? Peter Levine, no livro dele, também fala bastante disso, que os animais dão esse saculejo, às vezes eles ficam congelados, né? Tem uma estratégia de defesa também de congelar, parece ser morto até, e depois eles dão uma sacudida e pronto, ele teria aquela catarse, né? A catarse natural do animal, vida para frente, a vida segue. O problema é que o ser humano, o nosso cérebro se desenvolveu para quê? Para você aprender disso daqui. O nosso cérebro vai falar o quê? Não, eu não quero ser comido pelo leão amanhã. Se ele me atacou hoje, eu quero amanhã estar um pouquinho mais inteligente e não passar na rota dele. A gente é um pouquinho mais esperto que a zebra. A zebra idiota vai poder o quê? Amanhã parar de novo na cova do leão. Certo? Então, o que acontece? Nosso cérebro evoluiu. E o nosso cérebro ele aprendeu a guardar essas informações para uso posterior. Só o que acontece? Muitas vezes essa informação que é para ser usada para uso posterior acaba sendo o quê? Um tiro no próprio pé. Porque a gente continua guardando essa informação toda, certo? Eu estou guardando essa informação do perigo. E muitas vezes o meu cérebro ele começa o quê? A predizer algum tipo de perigo, mesmo quando ele não existe. Ou seja, eu aprendi que alguma coisa ruim pode acontecer comigo. E o cérebro ele começa a entrar num padrão, olha, alguma coisa vai acontecer. Ele começa a ligar aquela luz vermelha, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. E ele começa a fazer o quê? Liberar cortisol no teu sangue. E lembra, cortisol ele faz o quê? Ele acaba inibindo o sistema imunológico. Então o sistema imunológico ele começa a ficar todo desestabilizado. Então a pessoa ela começa a ficar muito mais suscetível à infecção. Ela começa a ficar muito mais suscetível a doenças. Os nossos vasos sanguíneos eles começam a acabar dilatando. A pessoa começa a ter, às vezes, manchas vermelhas, coisas que vão aparecendo na pele, até alergias e coisas muito ruins. Ou seja, o corpo vai inflamando pelo corpo, porque o corpo não para de liberar isso daqui. Ele está achando que alguma coisa ruim está acontecendo. E a pessoa... Eu hoje mesmo estava com uma pessoa que eu peguei ela no retorno. Hoje ela já estava ok no retorno, mas quando ela veio a primeira vez, ela todo instante ela ficava medindo o pulso dela. Se ela tá tendo um troço, talvez eu vou morrer, talvez eu vou ter um ataque cardíaco, talvez eu vou morrer, ela ficava assim automaticamente, ela tá vendo televisão, ela tá medindo a pressão dela, e acelerado, e pânico, e medo, e aquela coisa. E o que é isso? É o cérebro, que ele passou por eventos que traumatizaram ele, e como um animal a gente vai querer guardar, aprender disso, e o cérebro começa a fazer o quê? Causar essa ansiedade. Só que dessa ansiedade, uma ansiedade, não é a ansiedade do vestibular, certo? Oh, perfeito, Daniel. Justamente isso. É justamente isso. A gente trabalha o dia inteiro com isso, a gente sabe, é horrível. E as pessoas, racionalmente, não tem lógica. A pessoa fala, eu tenho uma vida maravilhosa, eu tenho filhos, eu viajo, eu posso estar num dia maravilhoso na praia. De repente, pum, 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 meu coração começa a acelerar, eu sinto aquela coisa horrível, vem aquela... Não tem lógica nenhuma. Por que isso? E realmente, a crise de ansiedade, ou crise de pânico, ou síndrome do pânico, etc., é uma coisa muito ruim. O cérebro, ele entende que ele está te ajudando, ele está te salvando do perigo. Então ele começa a trazer isso aqui cada vez mais. E começa a aumentar. E cada vez que você vai acessando aquela rede neural, o negócio vai aumentando cada vez mais. Só o que acontece? Esse padrão é um padrão. E como controlar essa ansiedade? Muito bom, muito boa pergunta. Vamos chegar lá. Existem, em primeiro lugar, existem técnicas para controlar isso daqui. Onde a pessoa lembra, o que é ansiedade? É o cérebro predizendo alguma coisa ruim do futuro. Então, a primeira coisa que você teria que fazer para controlar isso daqui é o quê? Trazer o teu foco para o presente, certo? A pessoa se focar na respiração, ou colocar alguma coisa que vai te concentrar aqui agora, certo? Você manter um estado tranquilo. Então, isso daqui é muito importante. Mas, óbvio, o mais importante é o que? A gente reeducar esse padrão, que é o que a gente vai fazer na hipnoterapia. Na hipnoterapia, a gente não vai querer um tratamento paliativo, ou seja, a gente não vai querer te dar ferramentazinhas para você controlar a ansiedade. A gente vai querer fazer o quê? Mudar o padrão. Porque um padrão foi instalado no seu cérebro. O seu cérebro, como se disse, se traumatizou pelo leão, se traumatizou por algum problema, seja pela professora na escola. Quando eu falo leão, quer dizer qualquer coisa impactante. Professora na escola, um amigo que bateu, sei lá o que, a mãe que brigou, qualquer coisa. Aquilo lá ficou impactado. Só para dar um exemplo. O cérebro está lá, eu quero te proteger. Então o padrão está instalado. Você está com todo aquele processo inflamatório. Muitas vezes a pessoa ela fica com o quê? Com o sono prejudicado, ela não consegue dormir direito. Ela às vezes até dorme, mas acorda cansada, porque o cérebro está lá predizendo um monte de coisas ruins durante a noite. O cérebro não para de trabalhar. Entendeu? Então a pessoa não consegue dormir direito, o sono dela é prejudicado. E uma coisa muito curiosa que tem é que até crianças, eu estava vendo aqui uma pesquisa interessante, pessoas que crianças que elas nascem em lugares mais hostis, lugares mais pobres, lugares com dificuldades, lugares com problemas sociais, elas acabam tendo um problema muito sério nos telômeros delas.
que acontece? O que são os telômeros? Os telômeros, eles são uma parte que tem no DNA, que eles são responsáveis, que ficam na extremidade dos cromossomos. E eles ajudam isso daqui, como se diz, na parte que o DNA ele vai ser replicado, na hora que as células vão se dividir. E o que acontece? Se esses telômeros eles estão desgastados, a pessoa ela acaba envelhecendo muito mais cedo. Então eles fizeram pesquisas e viram que crianças que elas cresceram num ambiente hostil, ou seja, um ambiente mais agressivo, com pessoas violentas, com pais agressivos, talvez com pobreza, com miséria, com coisas do gênero, eles foram ver os telômeros dessas crianças estavam muito mais curtos, eles falam aqui talvez 10 vezes menores do que pessoas que cresceram numa família boa, carinhosa. Então essas pessoas são muito mais suscetíveis a ter doenças. Ele coloca aqui uma lista de doenças que as pessoas podem ter por causa disso daqui, desenvolver até Alzheimer, Parkinson e coisas muito sérias que tem por causa disso daqui, desses telômeros. Então a gente vê que até a nível de DNA isso daqui acaba atrapalhando. Isso daqui acaba, como se diz, esse processo inflamatório, e ainda mais na infância. Ele fala, mesmo que as pessoas depois, na fase adulta, melhoraram de vida, agora eu tô bem, aquele impacto que teve na fase da infância já prejudicou, como se diz, o corpo da pessoa. A pessoa, ela realmente ela vai estar mais debilitada mais para frente. Olha que louco isso daqui. Isso aqui é uma coisa muito séria, porque crianças que cresceram no ambiente hostil, elas já ficam, como se diz, mais prejudicadas, mesmo que melhora depois, porque o corpo já passou por um processo de muito tempo inflamatório. Entendeu? Então, na verdade, a gente vê como esse processo de ansiedade, ele é prejudicial. A gente que trabalha com hipnose, a gente sabe que isso aqui pode começar até na barriga da mãe. Né? Quantas vezes a gente não acaba no útero, certo? Porque muitas vezes o que acontece? Vamos dizer, a mãe está com o neném na barriga. E, de repente, a mãe passa um estresse muito grande. O marido fala, eu vou te largar, não aguento mais você, eu vou embora, você cuida dessa criança, não quero mais saber. A mãe está lá, puxa, o que vai acontecer de mim? Uau, o que vai ser de mim? E aquele estresse passa o quê? Para o neném. E o neném, a gente, em hipnose, percebe isso. O feto, ele sente aquilo. Ou seja, fica impactado aquela emoção no feto. Pode ser que isso daqui é um processo biológico. A gente imaginar isso talvez para a criança já nascer preparada, talvez para um ambiente hostil. A natureza fez isso, da pessoa já ficar com aquela impressão. Não sei. Mas de qualquer jeito, a pessoa já pode nascer e ela fica com cada vez... A ansiedade vai crescendo cada vez mais. Por quê? Porque ela teve aquele impacto emocional da mãe, que se iniciou com a mãe. Então, na verdade, quando a gente vai fazer um trabalho de hipnose, você até perguntou aqui, como eu faço para resolver isso daqui? O que a gente vai fazer? A gente vai querer chegar no momento que que o cérebro aprendeu aquele padrão. Porque o que eu vou querer? O mais importante de tudo é ensinar para o cérebro um novo padrão. Falar para o cérebro, meu caro, você se traumatizou, foi ruim, etc. Ótimo, o que foi. Você agora pode estar seguro, você pode se sentir tranquilo. A gente vai dar todos os recursos necessários para aquele momento, ou seja, a gente vai fazer um colapso, a gente vai pegar aquela rede neural problemática. No cérebro tem uma rede neural problemática que é o que causa o trauma e a ansiedade, e a gente vai colapsar com os recursos. Na hora que isso daqui colapsa, pum, aquilo lá vai embora. E a pessoa de repente sente, puxa, porque aquele cara não precisou mais ficar medindo a pressão toda hora. A pessoa percebe que os batimentos dela estão mais tranquilos, ela consegue sair sem ansiedade. Ou seja, tudo vai fazendo... faz todo o sentido, suas palavras, meu amigo, é verdade. Obrigado. Certo? A pessoa ela vai começar a ver que aquele padrão defensivo do cérebro não existe mais. Então ela não vai precisar mais controlar a ansiedade. Ela vai de repente perceber que aquilo lá nem precisa. Mas o que a gente vai ensinar para ela depois? Que momentos que é natural você ficar ansioso, por exemplo, uma prova, certo? O momento de uma entrevista de emprego. Muitas vezes uma grande viagem. Uma viagem. A gente vai ensinar ela a saber o quê? Realmente separar o que é uma ansiedade natural, que qualquer ser humano tem. Porque às vezes a pessoa está há tantos anos tendo esses pânicos, esses medos, que ela já não sabe mais o que é ansiedade, o que é pânico, o que é ansiedade natural. Ela já misturou tudo, ela faz um bolo e tudo é o medo. Tudo é pânico. Ela fica assim, binária. Ou ela está bem, ou ela está com pânico. Ou ela está bem, ou ela está com pânico. E a gente vai fazer todo esse trabalho de quê? Depois de limpar todo aquele padrão, a gente vai o quê? Ensinar ela a saber, de novo, ser uma pessoa comum, que vai conseguir identificar os padrões ansiosos naturais, certo? E como identificar e como controlar eles. Como perceber certo? o seu corpo, né? Como perceber o próprio corpo. As pessoas geralmente não conseguem perceber o que está acontecendo no corpo delas, né? E quando elas não percebem isso,
elas vão achar, mesmo depois de um tratamento, ou se elas não tiverem feito, que aquilo está acontecendo. Qualquer coisa para ela vai ser ansiedade, porque ela está tão Olha o que o acostumada, Tomás né? escreveu aqui. Ele escreveu, ultimamente eu estou tendo bastante paralisia do sono, tenho ansiedade e esse aumento demasiado de ataques no sono. O sono voltou depois de uma perda familiar recente. Então aí você vê o quê? O que é uma perda familiar recente? O cérebro está sentindo o quê? Perdeu, teve algo que saiu, uma demanda emocional, alguma coisa está faltando, certo? E o sentimento de luta é uma coisa muito pesada, porque em geral, como vai substituir aquilo que você perdeu? Você perdeu um ente querido, é muito difícil para o cérebro aceitar isso, porque, vamos dizer, você perdeu um carro, tá bom, você compra outro, mas uma pessoa querida, o que eu faço agora? Então é um sentimento muito difícil. E na Um hora que a dado de pessoa... realidade, um dado de realidade que está aqui e de repente não está mais, que fazia parte da sua personalidade, Isso, da sua vida e não está mais, e sabe? não está mais. Então Leva isso daqui acaba parte de sendo você muito junto. pesado. E isso daqui acaba fazendo o quê? Impactando. Então muitas vezes as pessoas elas vão ter várias reações. Tem pessoas que vão ter dermatite, vão aparecer... Eu já estava vendo uma pessoa semana passada que está cheio de alergia na mão. Por quê? Porque perdeu o ente querido. Tem pessoas que vão desenvolver ansiedade, tem pessoas que vão ter problema de sono. Cada um vai ter o quê? Uma reação. E o que é essa reação? Na verdade, é o cérebro tentando de alguma forma se remodelar para essa realidade nova que aconteceu. Entendeu? Qual o tempo que deve ser de uma sessão para outra de hipnose? Boa pergunta. Quando a gente faz a hipnose, a gente sempre dá um tempo para o quê? Para o cérebro se remodular. Na verdade, quando a gente vai... Muitas vezes as pessoas acham que é mágica. Eu vou fazer hipnose, pum, a ansiedade sumiu e a vida está maravilhosa. E não é por aí. Porque a gente, que nem a gente está explicando para vocês, quando a gente faz a hipnose, a gente vai trabalhar a reeducação. A gente vai, na verdade, dar recursos para aquela mente emocional poder enxergar e perceber o mundo de uma forma diferente. Isso que a gente quer, dar recursos. Isso é o mais importante, mudar a percepção de realidade. E muitas vezes daqui leva um tempinho para a pessoa poder o quê? Passar experiências no trabalho, passar experiências com a família, passar experiências com os vizinhos. A pessoa precisa dar uma vivência. E o cérebro precisa, às vezes, se dar uma Se testada. adaptar. Isso, daí Testar e se adaptar. a gente faz uma sessão de hipnoterapia, certo? Passa uma semana, a pessoa tem umas oscilações. Às vezes vem ainda uns ataques de pânico ainda severos. De repente some. De repente dá uma oscilada. Eu sempre falo para as pessoas, dá 30 dias no mínimo, se não mais. Para o quê? Para deixar essa oscilação passar. Então a gente sempre faz uma sessão profunda, dá um tempinho de 30 dias para quê? Para essa transformação acontecer e ver no retorno como a pessoa está. Em geral, o retorno a pessoa já está legal, está bem, às vezes tem uma coisinha ou outra para mudar, mas esse tempo é importante para dar o tempo de mudança, certo? Natural do ser humano. A pessoa precisa entender que ela precisa se dar uma chance de mudar, né? Imagina uma pessoa que começa uma dieta e não vê resultado na primeira semana e já desiste, já acha que não funciona mesmo. Simplesmente porque em uma semana nada mudou. Na hipnose é a mesma coisa. A gente pode até ter realizado aquela mudança ali, mas o cérebro precisa de um tempo de adaptação. Isso, ó, mais uma pergunta. Aqueles áudios que tem no YouTube de hipnose para desbloquear, para ansiedade, realmente funciona? Responde aí, Juca. Olha, muito, muito interessante esses áudios, porque eu costumo dizer que se você estiver na pontinha ali do trampolim para pular, para mergulhar na piscina, ou seja, para mergulhar na sua mudança, se você está prestes a fazer uma mudança que você não está conseguindo, os áudios em geral eles podem te ajudar. Agora, se tem algo mais profundo para resolver e você espera de repente resolver com os áudios, por que eles não vão funcionar em termos gerais? Porque eles são feitos de uma forma generalista, de uma forma para atingir todo mundo. De uma forma que eu consiga atingir uma pessoa no Ceará e outra em São Paulo e outra não sei onde, que seja assim, generalista, é isso. E aí, como é generalista, como não é personalizado como um tratamento na clínica que a gente faz, acaba tendo efeitos superficiais em geral. Então, funcionar eles funcionam, mas eles não vão realmente fazer essa reeducação que o Daniel estava falando agora há pouco. Porque geralmente eles vão trabalhar ali no sintoma, para que a pessoa se sinta melhor por um tempo. E outro ponto importante é o quê? Vamos dizer, eu vou fazer agora um áudio de auto-hipnose para ajudar em ansiedade. Então, se eu vou fazer um áudio genérico de auto-hipnose agora no YouTube, o que eu vou fazer? Para você se focar na sua respiração, para você se sentir em paz. Imagina você numa praia maravilhosa, num dia ensolarado, sentindo a tranquilidade e a paz e blá, 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 blá. Por quê? Para te acalmar e trazer você para o momento presente. Só que lembra que nem eu expliquei para vocês, não é isso que está fazendo o problema. Existe o quê? Alguma coisa, alguma demanda emocional que originou tudo isso, que ensinou o cérebro essa percepção de algum perigo iminente vai acontecer.
certo? E isso daqui não vai ser um áudiozinho de você se imaginar na praia que vai resolver. A gente vai precisar fazer o quê? Muitas vezes chegar o quê? Na origem de tudo isso. Ou muitas vezes a gente vai ter, não vou fazer uma abordagem mais da psicodinâmica, mesmo a abordagem ericksoniana, vou ter que montar uma metáfora especializada para aquele sentimento, eu vou ter que identificar, então vai ser uma coisa personalizada para a pessoa. A abordagem que eu tenha vai ser uma coisa personalizada para a pessoa. Então é muito importante a gente saber que esse do YouTube é legal como se diz, que nem um Tilenol, certo? Um Tilenol para dar um relax. Mas não vai ser ele que vai realmente fazer essa cirurgia, né, lá dentro para poder a mudança acontecer, que nem você quer, de uma forma, né, pessoal, que é o que vocês esperam. A gente pulou um monte de pergunta aí, dá uma lida aí, cara. É normal, então, após a sessão... Vai dar uma hora do Instagram, ele fecha, né, depois de uma hora. Então, falta 5? Tem 5. Tá. É normal, então, após a sessão, a pessoa ter ataques de pânico, quem veio tratar essa questão. Olha, eu atendo muito caso de síndrome do pânico. Já atendi uma pessoa que, inclusive, usei só uma sessão ideomotora, ou seja, a pessoa não falou absolutamente nada durante a sessão inteira. Durou mais tempo, levei umas 2 horas e tanto, quase 3, porque a pessoa não falava nada, mas era a característica dela. Ela nem estava tão profunda assim. E já atendi diversos outros. Algumas pessoas elas vão melhorar e no dia seguinte a pessoa já te liga ou manda uma mensagem no WhatsApp dizendo que está 100% e ela continua assim. Tem gente que liga no outro dia ou manda uma mensagem no WhatsApp dizendo que está super bem, mas com uns 4 dias ela tem uma outra crise e aquilo, embora seja comum acontecer, desestabiliza a pessoa, tira a esperança dela. E acontece diversos casos onde a pessoa simplesmente tem uma oscilação, passa uma semana, 2, 3, passa aquele mês que o Daniel estava falando, aqueles 30 dias, às vezes 35, 40, a pessoa vai percebendo que não está vindo mais crise. A pessoa vai percebendo que, eu até tive uma ansiedade, mas foi diferente dessa vez. Eu me lembro como era pesado antes. E ela começa a fazer essa autoanálise. E quanto mais ela percebe as pequenas conquistas, mais aquilo vai fortificando a mudança dela e vai criando um novo padrão. Lembra que o padrão que o Daniel estava falando? O padrão é uma resposta emocional condicionada, que é quando a pessoa passa por determinados tipos de estímulos, ela vai trazer aquela resposta de ansiedade, vamos dizer, de crise. Quando a gente faz essa mudança, a pessoa vai reaprendendo, o cérebro vai fazendo um rearranjo lá dentro para que a resposta seja diferente. A resposta não vai ser mais de ansiedade. Ela vai perceber que os altos e baixos da vida ainda vão existir, porque esses problemas sempre existiram e sempre vão existir, mas que ela está lidando de uma forma completamente diferente. Então, por exemplo, eu já passei pela hipnoterapia 3 vezes já. E uma das vezes foi com o Rafael Crash, nos cursos que ele fez. E no 3º dia eu mandei uma mensagem para ele e disse: Rafael, eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo? Eu estou me sentindo muito estranho, cara, muito estranho. Aí ele disse: não, deixa aí uns 5 dias pelo menos para você se sentir diferente. Ele não disse se eu ia me sentir, como eu ia me sentir. Eu gosto de falar isso porque eu também utilizo a ferramenta que eu uso, né, que eu trabalho. Eu também usufruo dela. E aí é interessante a pessoa perceber que vão ter altos e baixos, mas que a tendência é que esse padrão se transforme, mude. Mas o Jesus perguntou, o que a gente fala então para a pessoa? Fala simples, fala que a gente está num processo de mudança. A gente está trazendo lá daquela mente mais emocional várias coisas. Coisas que muitas vezes estavam escondidas lá dentro, justamente para proteger a pessoa. E a gente está trazendo. Então, muitas vezes pode dar até uma piorada. Eu peguei uma pessoa hoje que teve o retorno dela, uma outra pessoa, que ela estava com vários problemas. E daí a gente fez a sessão e ela ficou bem pior, certo? E o que aconteceu? Quando ela voltou no retorno, era um eventozinho que ainda não estava bem resolvido, um entendimento de uma coisa familiar, e na hora que deu esse entendimento, pum, tudo resolveu. A questão profissional, a questão de gagueira, a questão de sucesso no trabalho, de tudo. A pessoa voltou hoje e falou: você mudou minha vida, eu não tenho como te pagar isso daqui, eu não tenho o que falar para você. O cara foi num torneio que ele tinha, ele tá querendo trocar agora para jogador profissional de pôquer. E ele foi num torneio de 650 pessoas, ele ficou acho que em 40º lugar. Ou seja, o cara ganhou até prêmio. Ele falou: nunca tinha tido isso. Eu ia com medo, ia tremendo, tinha dor de cabeça. Eu ficava lá nos últimos lugares. Ele se tornou um vencedor. Por quê? Porque na sessão anterior ele estava bem pior. Ele falou: eu fiquei com medo, eu quase desisti, eu quase liguei para você que não ia vir mais. E eu falei para ele: calma, tempo, vem, paciência, é um processo, são camadas. É só explicar para a pessoa, tem que ser sincero, tem que explicar. É um processo.
Não é Isso, mágica. isso. E na hora que a pessoa entende que é um processo e você vai estar com ela, dando esse acolhimento, o que acontece? A pessoa ela se sente segura, só que é importante isso, certo? É importante falar e explicar. Eu acabo a sessão e falo, olha, dá esse tempo, é importante dar esse tempo, por quê? Porque a gente vai passar por oscilações, já avisa. Pode ser que não vai ter nada, pode ser que vai ter. Aguenta esse tempo, deixa passar, esquece que a gente fez a sessão e vamos ver no retorno como você está. Porque é transformação. O que é terapia? É mudança de percepção. Isso é a palavra-chave. Ver o mundo de outra forma, ver a realidade de outra forma, entender as coisas de outra forma. Isso é o mais importante. A gente vê quando tem esse clique, é o que faz a diferença na vida das pessoas. Isso é o segredo de um bom terapeuta. Todos os grandes terapeutas, o que fazem? Conseguem chegar realmente na visão problemática fechada da pessoa e mudar a percepção, expandir a consciência, dar outras escolhas. É isso, tirar aquela coisa ruim. E na hora que você faz isso, pronto, tá tudo tão simples, tudo tão claro. Como eu não via isso antes? Ah, pronto, o negócio vai em frente. A gente tem que fechar, porque vai dar 1 hora. Vamos fechar e vamos abrir de novo. Porque senão o Instagram aqui vai fechar. Então, tá, então fica por aí, pessoal. Fica por aí que o Daniel vai fechar por aí, e abrir eu vou fechar e vou entrar de novo. Então vamos entrar de novo, só um segundinho. Pronto, estamos voltando. Parte 2. Então, eu Deixa o ia pessoal falar chegar, uma coisa. calma, tem 8 pessoas, o pessoal tá chegando, dá mais um minutinho, deixa o pessoal se... É bom que eu lembro o que eu ia dizer. E o Elber tá conosco, né? Tá olha aí. Elber, uma honra você conosco. Lisonjeado aqui. Só pra você saber, Elber, eu tava falando com o Alberto Delíssola, o Alberto Delíssola falou de você, falou, o Elber é um cara que se eu vou no curso dele, eu vou saber que tudo que ele tá falando, ele viu as fontes, ele estudou os artigos científicos, ele é um cara que tudo que tira da boca dele, ele realmente estudou até o fim. Então eu falei pra ele, é verdade, porque tudo que ele fala, realmente ele estudou, ele foi ver, ele não se baseia em super interessante. Então é uma honra estar com você, Elber. Ótimo. O pessoal tá entrando aí. E você tava falando desse caso aí, o Gisais entrou. Você tava falando desse caso aí, eu lembrei de uma moça que eu atendi, inclusive vou colocar o depoimento dela esses dias no YouTube. Foi muito interessante. Ela chegou para síndrome do pânico e ela tava tendo crises assim absurdas. Veio com o esposo porque tinha medo até de vir só, de ter uma crise no meio do nada e ficar sem ninguém ali perto. E aí é muito comum, né, isso, a pessoa tem medo de andar sozinha, porque se tiver uma crise não vai ter ninguém para amparar. Mas aí a gente fez a terapia e eu dei esse tempo. Pedi para ela dar esse tempo de 30 dias, 35 dias por aí. E quando ela voltou, e aí uma coisa que eu aprendi até com o Elber aí, né? Eu perguntei, então, o que está melhor desde o nosso último encontro? E aí a pessoa foca no que estava melhor, senão ela começa, mas Juca, isso aqui piorou, isso aqui piorou. E coisas que geralmente não tem nada a ver com o que a gente trabalha na sessão. Mas enfim, ela começou a dizer várias coisas que tinham melhorado, como por exemplo, ela não estava conseguindo viajar de avião. E ela começou a ter coragem de viajar de avião assim, e que a gente nem trabalhou isso, foi assim, foi de tabela. A síndrome do pânico foi embora, a ansiedade foi embora, começou a se relacionar melhor com o esposo, começou a se relacionar melhor com as pessoas, se relacionar melhor consigo mesma, comer melhor. Então, começou a mudar um monte de coisa na mulher, e que foi muito, muito, muito bom ver... Você tá aí, Daniel? Tô aqui, tô ouvindo. Então foi muito bom ouvir o que ela estava dizendo sobre as mudanças que ela teve. No entanto, aí é que chega o retorno. No entanto, ela começou a dizer, olha, mas eu depois de dizer tudo que estava de bom assim, na vida dela, que ela estava indo para novas aventuras, que ela nunca tinha feito na vida, etc. Ela começou a dizer, no entanto, esses dias eu fiquei bem triste. E aí, se o terapeuta ele não escavaca ali para saber o que aconteceu, ele vai ser pego, né? De calça curta. Então, eu disse, tá, mas o que aconteceu? Ela, não, é porque uma parente minha ficou muito doente, fui pra não sei onde, e eu fiquei triste. Ah, tem a ver, doutor? Eu digo, olha, se uma pessoa que você gosta, que você tem um apreço por ela, fica doente, fica doente. Normal ou não você ficar triste por ela, preocupada? Então, é normal. Ah, doutor, mas teve um dia que eu fiquei ansiosa porque tal coisa aconteceu. Coisa do dia a dia, uma coisa que deixaria qualquer pessoa assim, apreensiva, ansiosa. Vamos dizer, vou dar uma palestra para um público 10 vezes maior do que eu já dei na minha vida. Os grandes palestrantes sempre dizem, aquele friozinho na barriga é o que faz parte. Né? Ali eu sei que eu estou vivo. Aquele medo
É importante, saudável. que isso daqui, quando a gente ouve você falando isso, parece meio ridículo. Fala, puxa, mas é óbvio que se a gente vai ter um estresse, é normal isso daqui. Mas quem está ouvindo, realmente as pessoas vêm pra gente e as pessoas não têm noção disso. Realmente as pessoas vêm pra gente e elas acham que elas ainda estão com pânico porque na hora que vão fazer um vestibular ou elas vão fazer uma prova ou sei lá o quê, elas sentem aquela... Eu já peguei gente que vão fazer exercício físico. Ela falou para mim, Daniel, eu tô ainda com pânico, com ansiedade. Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu fui na academia e eu sentia ansiedade. Eu falei, meu cara, mas é normal. Você tá na academia fazendo exercício físico, você quer que teu coração faça o quê com ele? Ela, é verdade. Ou seja, as pessoas não têm noção, porque a pessoa está muito focada no problema. As pessoas que vêm pra gente, elas estão há muitos anos, muito tempo com muito problema. Então, realmente, elas ficam muito presas nisso daqui. Então, nosso trabalho, justamente, é conseguir tirar esse foco, conseguir reeducar a percepção das pessoas. E isso aqui é muito importante, que o Juca falou, fazer esse trabalho de reeducação é essencial, certo? E isso daqui a gente sempre faz um retorno. Só uma pesquisa legal que eu estava vendo aqui, eu estava olhando para baixo, que eu estava vendo um livro, a gente está falando dos telômeros e como na hora que a pessoa nasce num ambiente hostil, como isso daqui prejudica, na verdade, a parte biológica dela. Lembra que a gente falou que os telômeros são aqueles responsáveis pelas copiazinhas dos DNAs, quando a pessoa tem telômeros curtos, quer dizer que a cópia da célula não vai ficar tão legal e a pessoa começa a envelhecer. O que é o envelhecimento? É uma cópia com falha da célula. Começa a ter uma cópia falha e a pessoa está envelhecendo. Então, pessoas que a gente estava falando que nasceram em ambientes hostis, que acabam tendo, como se diz, mais ansiedade, mais preocupações, em ambientes às vezes mais humildes, que acaba tendo todas aquelas preocupações, todas aquelas coisas, acabam tendo muito mais problemas fisiológicos até que a gente está vendo, certo? Por causa disso daqui. Então, uma pesquisa que eu vi dos neurocientistas, Bruce McWayne, da Universidade de Rockefeller, em Nova York, ele descobriu motivos por detrás disso. Ele fez o quê? Experimentos tanto com animais, certo? Como com seres humanos, que eles viram animais e seres humanos cronicamente estressados, ou seja, pessoas que já estão há muito tempo com estresse, ansiedade, todas aquelas coisas ruins, e eles viram a ativação recorrente da amígdala cerebelosa faz com que ela cresça e se conecte melhor com o passar do tempo, enquanto o hipocampo e o córtex pré-frontal murcham e se encolhem. Ou seja, o que acontece? Na hora que a pessoa está estressada, ela está, como se diz, há muito tempo com estresse, com ansiedade, com esse processo, ou seja, o cérebro ele começa a ter essa transformação. Então ele viu que um estudo que fizeram que 3 anos depois do ataque terrorista de 11 de setembro que teve lá em Nova York, eles viram uma redução do volume de massa cinzenta nessas regiões do cérebro de adultos que eram saudáveis, mas eles viviam próximo dos prédios destruídos. Por quê? Por causa dessa remodelagem que teve por causa do estresse do atentado. Então, na verdade, essa remodelagem do cérebro, por causa do estresse, da ansiedade, de tudo isso, ele acaba responsável por demência, por depressão e entre várias coisas. Então, na verdade, você vê que como adversidades que a pessoa tem na infância, ela, na verdade, você acaba remodelando o cérebro. Olha que incrível, olha que louco isso daqui. Ela acaba remodelando o cérebro e a pessoa acaba, como se diz, até fisiologicamente se prejudicando. Você acaba influenciando o teu, como se diz, o sistema imunológico, você acaba influenciando os teus telômeros, você acaba influenciando o teu cérebro, ou seja, tudo isso daqui acaba se prejudicando, todo o teu corpo acaba se lesando, por quê? Por causa dessas percepções psicológicas que você tem. Então, na hora que a gente vai fazer um trabalho de hipnoterapia, lembra, a gente está fazendo realmente uma coisa que ajuda não só a mente para a pessoa estar tranquila e bem, não, a gente está ajudando também o corpo. Certo? Você está ajudando a parte imunológica da pessoa, você está ajudando a saúde física dela. Quem sabe você não está prevendo um Alzheimer que ela teria, um Parkinson que ela teria lá para frente, que ela desenvolveria por causa de todo aquele processo, e você, por causa da hipnose que você fez agora, com 25 anos, você não poupou dela, talvez, uma doença que ela ia ter lá com 80, 85 anos. Então, é um trabalho muito grandioso. Isso que é muito legal de ver, dessa associação do físico com o mental. E quando a gente, só para a gente entrar nas perguntas já já, quando a gente fala psicossomática, estuda sobre psicossomática, né? Vamos quebrar aí a palavra. Psico, né, de mente, somática vem de soma, que é um termo grego que é corpo. Psicossomática quer dizer uma causa, digamos assim, psicológica que vai resultar numa consequência física. E a gente tem a noção, que é a famosa suposição clássica, né? De primeiro achar que a razão está ali na frente, segundo achar que mente e corpo está separado.
Suposição clássica de mente e corpo é separado. Onde é que está a mente? Sei lá, aqui em cima da cabeça? Um lugar separado da gente? Lá É de só aqui? É Descartes só já viu aqui? isso. Pois é, mas não. A mente e corpo é uma coisa só. Cérebro e corpo, tudo comanda tudo aqui. Então, quando a gente vê eu já vi, por exemplo, uma pessoa cair dura de uma síndrome do pânico pesadíssima, crise de pânico pesadíssima, desmaiar, cair dura. Assim, desligar, como se tivesse puxado de uma tomada, sabe? O sistema de defesa, como você estava falando antes, atinge o corpo de uma forma, assim, absurda em muitas É vezes. violento, Muitas é vezes. brutal, é uma coisa Violento. muito forte. Ou pode ser crônica, ou seja, aumentando aos poucos até um ponto que a pessoa não suporta mais. Ou pode ser abrupto, né? Muito abrupto e muito intenso. Eu já vi uma pessoa cair no chão, bater a cabeça de tão abrupto que foi a crise e chegar no médico. A gente levou no médico, porque embora eu soubesse, a partir da minha prática clínica, que era uma crise de pânico, eu não ia arriscar, né? Então a gente levou a menina, que era uma escola. A gente levou a menina para o médico. Chegou lá, o médico que geralmente diz, besteira, tá fingindo. Isso aí é coisa da cabeça. Pô, coisa da cabeça? Como assim coisa da cabeça? É da cabeça, do corpo e tudo, né? Então, é interessante você dizer isso, porque quando a gente estuda psicossomática, entendemos que a gente faz essa separação de forma didática, mas não dá para separar corpo e mente. Na verdade, as causas de doenças, as doenças que são causadas por coisas externas, elas podem ter aí uma influência de como é que está, por exemplo, seu sistema imunológico. E seu sistema imunológico ele pode estar de um jeito ou de outro, de acordo com o cortisol que está sendo liberado ou não dentro de você, de acordo com como é que está o seu nível de estresse ou não. Então, tudo que está acontecendo dentro do seu corpo vai possibilitar uma reação diferente a, por exemplo, organismos externos. Até isso tem a ver, né? Ou a mudança que o Daniel estava falando antes. Muito bom, vamos falar um pouquinho de depressão para finalizar, que o tempo já está se estendendo, né? Vamos finalizar. Ou você acha que a gente deve fazer uma live só sobre depressão? Fica aí. Fala aí pessoal, aí O que vocês embaixo. dizem aí, O que é pessoal? que vocês acham? A gente faz uma live só sobre hipnoterapia e depressão, porque é pano pra manga. É, punk, né? Acho legal, porque pegar e falar isso só em 15 minutinhos também é uma pena, né? Na verdade, sobre ansiedade dá pra falar um dia inteiro. Ou dá pra falar um ano inteiro. Né? Mas tem muita coisa. coloca aí embaixo, pessoal. Vocês querem que a gente faça uma live só sobre hipnoterapia e depressão? Porque se a gente falar agora, a gente vai falar muito pouco. Né? A gente já precisa ir daqui a pouco. E acaba que a gente vai falar de forma mais rasa. O que é que vocês acham? Coloquem aí. Ó, Isaías disse que acha bom. A gente marca depois, então, uma só de depressão. Vamos falar um pouquinho mais, então, da hipnose na ansiedade. Eu quero que você responda essa, Daniel. A Gessina perguntou, como é que eu faço... Cadê? Deixa eu... Medicina integrativa, mente, espírito e corpo. Show, Raimundo. A Gessina tinha perguntado qual é a melhor forma de convencer alguém que precisa dessa ajuda profissional. Vamos lá, Daniel. Então, isso é uma coisa muito, muito delicada, porque a gente vê isso, vamos dizer, muito em família. Vamos dizer, muita gente procura uma mãe. Puxa, minha filha tá com síndrome do pânico, tá com ansiedade, tá com sei lá o quê, tá com sei lá o quê. O que eu chego para ela em primeiro lugar e falo? Ela quer tratar, ela quer melhorar, ela entende que ela tá com algum problema? Essa é a primeira pergunta. Certo? Antes de falar de hipnose, antes de falar pode falar de mesmerismo, pode falar de energização, qualquer coisa. Em primeiro lugar, a pessoa quer mudança, porque se ela não quer nada, acabou. A mamãe quer se tratar, não tem o que fazer. O que vai fazer com a filha? A filha não quer nada. Ela vai chegar na minha cara e vai falar, eu quero que você vai pastar. Então, o que eu vou fazer com a menina que não está nem querendo me ver? Certo? Então, esse é o primeiro lugar. A pessoa quer ajudar o familiar. Eu explico, falo, olha, qualquer abordagem terapêutica, a primeira coisa tem que fazer o quê? A pessoa querer melhorar. Então, ela quer, em geral as pessoas falam, não, ela entende que ela não está legal, ela quer melhorar. Legal, ela quer trabalhar através da hipnose, sabe que às vezes a mãe quer porque ela acha que vai ser mágico e a filha não quer, certo? A filha acha que isso daqui é balela, quer coisa de televisão, quer coisa lá do programa do Ratinho, não tem nada a ver com a vida real, certo? Então, eu pergunto, ela quer, ela já ouviu? Dá uma olhada no meu site, eu posso explicar, ver uns vídeos, é uma coisa séria, uma coisa que realmente tem muitos depoimentos, Ah, sim, ela topou, mas ela tá com um pouquinho de medo, sei lá o quê. Não, isso aqui beleza, se a pessoa tá com medo, sei lá o quê, a gente justamente vai fazer uma sessão inicial que a gente vai explicar direitinho como funciona, certo? Toda a ideia é o que? A gente vai tirar os mitos e medos, não tem problema. Então o que acontece? Veio essa pessoa na minha frente,
certo? O que eu vou fazer com ela? Muitas vezes a pessoa vem e ela me fala, não, eu tô aqui porque minha mãe me trouxe, sei lá o quê. Eu falo, para. O que está acontecendo com você? O que está sentindo que tá acontecendo com você? O que eu falo? Eu coloco toda a atenção nela. Ou seja, estou empoderando ela. O que você quer? Ah, é que eu estou sentindo que tem uma coisa ruim dentro de mim. Eu sinto tipo um vazio, uma angústia. Ó, um vazio, uma angústia. É legal esse vazio, essa angústia? Não, é ruim, isso aqui me incomoda. Ah, não é legal. Você quer continuar a vida toda com esse negócio dentro de você? Não, não quero continuar com isso, é horrível. Eu falei, e se você tivesse a oportunidade de melhorar isso daqui? O que eu estou fazendo com isso? Estou empoderando a pessoa. Eu tenho que fazer o quê? Colocar responsabilidade nela. Depois que eu vou falar tudo isso, explicar o que é hipnose, eu chego para a pessoa e falo, olha, a tua mãe te trouxe aqui, pode ser que tua mãe está até pagando tratamento. Eu não vou fazer o tratamento por causa da sua mãe. Se você quiser por causa da sua mãe, se levanta agora e vai embora. Eu não vou te tratar. Eu vou tratar se você quiser ajuda, se você quiser melhorar, se você quiser resolver teu problema. Eu não vou tratar tua mãe. Por mim, se tua mãe quer resolver você não, pode ir embora, eu não vou perder nem meu tempo e nem o seu. A pessoa fica assim. E de propósito eu faço isso. Por quê? Para a pessoa entender a responsabilidade dela, não é por mal. Se a gente não coloca a responsabilidade na pessoa, ela vai fazer pouco caso. É a minha mãe que está me trazendo. Funcionou, não funcionou, não funcionou, não importa. Entendeu? E isso é muito importante, colocar 100% que é o empoderamento na pessoa. Isso daqui é a chave do sucesso da terapia. E se a gente não dá esse coice na pessoa no início, e é importante isso, às vezes parece um pouquinho cruel, mas Erickson, que era todo ericksoniano, fazia a mesma coisa, certo? Erickson, com toda a cadeira de roda dele, poliomielite que ele tinha, e babando lá, quase não falando, ele mandava uma pessoa que vinha se tratar com ele, subir uma montanha e voltar. Mas vou subir uma montanha e voltar, 2 vezes vai subir essa montanha e voltar. Só depois que eu subir essa montanha, talvez 3 vezes, você vai se tratar comigo. Por quê? Ele queria ver se a pessoa realmente quer. Mas quer se tratar comigo? Vai subir essa montanha. Porque ele quer ver o engajamento da pessoa. Isso é muito importante. Muitas vezes a pessoa vem para o Erickson porque ele quer milagre. E não é milagre. Qualquer pessoa que vai querer um processo de mudança, ela tem que estar engajada. Então, na hora que vem qualquer familiar, a pessoa tem que estar engajada. Eu vou ajudar a pessoa a se engajar. Então, o que a gente precisa? Você tem um familiar, quer ajudar o familiar? 2 coisas. 1, a pessoa entende que ela está com problema, ela quer resolver, isso é o mais importante. 2, ela está aberta à hipnoterapia? Aberta a sentar e ouvir. Se ela está sentada aberta a sentar e ouvir, ela pode vir com a gente vai dar o jeito de ver se ela realmente vai estar disposta a isso. Então, a gente vai ter toda essa abordagem de realmente colocar esse empoderamento na pessoa, que é muito importante. Isso. Lembra, quem vai fazer a mudança é a pessoa. Muitas vezes as pessoas vêm pra gente achando, o hipnotista controla a minha mente e ele vai fazer a mudança. Não, a gente não faz mudança nenhuma na pessoa. Quem faz é a própria pessoa. A gente vai somente ajudar a pessoa a ter uma outra percepção. A gente vai ajudar a pessoa a reintegrar as partes dela. A gente vai ajudar a pessoa o quê? Ter uma outra visão de mundo e visão dela mesma. Entender ela de uma forma melhor. E é isso que causa mudança. Se a pessoa quer entender, maravilha. E se não quiser, eu não posso fazer nada. Entendeu? Eu só sou um facilitador do processo. Isso é muito importante. Isso. Então, isso aqui é um ponto importante. Na hora que a pessoa entende isso, que ela vem de fora de peito aberto, ela vem querendo mudança, ela vem querendo fazer isso, a terapia flui, que é uma beleza. Entendeu? Isso aqui é uma coisa muito, muito importante. Passou um monte de perguntas, eu perdi tudo. Eu estava aqui falando, eu perdi tudo. Vamos lá. A ansiedade está me travando quando alguém de fora chega para analisar, avaliar meu trabalho, começa a apresentar tremores nas mãos, taquicardia, controle da minha mão. É essencial. Isso, o que está acontecendo aqui? O que é esse tremor da mão? O que é esse taquicardia? De novo, é o teu corpo acionando o sistema simpático, ou seja, o teu cérebro está entendendo que tem algum perigo lá. Você conscientemente entende, fala, puxa, mas não tem nada aqui, não tem nenhum perigo, não tem aqui vindo um urso me comer, não tem nada na minha frente. Conscientemente você entende maravilha, só que o teu cérebro, ele criou algum padrão nisso daqui. Aí de onde vem isso? Pode vir de qualquer lugar, pode ser que com 2 anos tua mãe te deixou no berço, te deixou sozinha, você se sentiu um pouco rejeitada e na escola a professora com 4 anos brigou com você e você se sentiu um pouco rejeitada, excluída e tinha uma professora que é uma autoridade e agora quando você vai fazer isso, mistura tudo aquilo e junta esse problema e tem esse padrão. Não sei. Ou seja, a hipnose justamente ela vai fazer o quê? Revelar isso daí para a gente poder te ajudar. Trabalhar. Você falou isso. Você falou isso, eu lembrei de uma coisa interessante. Eu atendi um caso esses dias que foi aquele clássico tô sozinho num quarto escuro. Né? É muito comum a gente atender uma pessoa que, sei lá, tem uma ansiedade ou pânico. Quando a gente faz uma regressão, por exemplo, a pessoa está
Sozinha. Ai, cadê todo mundo? Não Não tem sei, tô ninguém. sozinha. Não tem ninguém. Ah, e o que é que você tá sentindo aí? Medo. E começa a chorar. Aquele medo que a pessoa sentiu aos, sei lá, 4 anos de idade, porque o pessoal tava fora de casa e ela tava sozinha no quarto escuro. Às vezes acordou no meio da noite, estava sozinha dentro de um quarto. Aquilo ali faz o cérebro acionar e começar esse padrão, na verdade, né? Esse padrão de tem um perigo aqui. Qual é o perigo? Eu tô sozinha no escuro. Logo, quando a pessoa passa por uma experiência que tem algo parecido com aquilo, aquela resposta vai ser reforçada. E aí teve um outro caso que eu atendi que a moça estava, acho que também sozinha, e aí ela estava num quarto sozinha e papai e mamãe estavam brigando na sala, ainda tinha esse agravante, né? Tava sozinha e papai e mamãe estavam brigando na sala, discutindo. E aí começou aí o problema dela. Mas anos depois, isso os 4 anos de idade. Anos depois, lá na, sei lá, quando ela tinha uns 11, ela estava na escola, numa aula de música, e ela estava numa cidade diferente da que ela morava. Logo, ela não tinha muitas amiguinhas, ela não conhecia muita gente. E aí tinha as panelinhas, né? Das pessoas lá, das coleguinhas, junto com as outras, e ela meio que sozinha ali. Ou seja, estava sozinha de novo, mesmo num contexto que não tinha nada a ver. E aquela mesma sensação de estar sozinha, de medo, etc., de apreensão. Mas o que aconteceu? Na aula de canto, alguém desafinou. Não tinha sido necessariamente ela, mas disseram que foi ela. Olha, foi você. Foi ela, foi ela. E aí na época, assim, o que ela achou ruim, na verdade? Foi que a professora não fez nada. Assim como não sei quem lá aos 4 anos não fez nada também para mudar aquela situação. Ninguém foi lá acolhê-la. Então, isso vai se repetindo, embora sejam em contextos diferentes, de formas diferentes, o conteúdo, ele muda. A forma se mantém. E é isso que a gente estuda na Gestalt. O conteúdo, a historinha por trás pode até mudar. Ao longo da vida da pessoa, as historinhas que vão compondo a vida dela vão mudando. Mas a forma que o cérebro encontrou, aquele padrão, continua. Logo, como ele continua, ele vai sendo reforçado. Chega ao cume da pessoa, chega ao ponto da pessoa ter uma crise de pânico na praia, como o Daniel estava falando, que não tem nada a ver, nada com nada, que não tem motivo para ela ter uma crise do pânico, mas ela tem. Mas nunca é do nada. Alguma coisa acionou aquilo ali. E aí, quando aciona, ela vai buscar a hipnoterapia, porque ela já não aguenta mais, porque está doendo, porque está sofrendo, né? E aí é interessante a gente perceber que, na maioria das vezes, é uma coisa que a gente acha que é besteira. Para o adulto é uma besteira. Para a gente, para a mente racional é uma besteira. Mas para o cérebro que está fazendo esse trabalho automático, de automatização lá dentro, é necessário. É um perigo, embora não seja um perigo real, mas para o cérebro é. Tudo bem, colocou aqui como a mente humana é complexa, viva a hipnoterapia. É isso mesmo, a mente é bem complexa, mas justamente essa complexidade é o que fez a gente chegar onde a gente está, né? Senão a gente ia estar como os Na outros lá savana na ainda. savana, né? Estamos justamente, essa é a nossa complexidade, é o que permite a gente evoluir, que permite a gente também às vezes ficar preso dentro da nossa mente. Jaqueline Dias, estou há 2 meses aguardando os resultados da hipnose. Como assim, Jaqueline? Você fez um processo de hipnoterapia e está aguardando o resultado vir? Explica um pouquinho pra gente. Primeiro também a hipnose não é a hipnose que traz resultados. Lembra que é a própria pessoa que traz os resultados, né? A pessoa que vai aproveitar o processo de hipnose para fazer a mudança, certo? Isso aqui tipo já tem uma visão um pouquinho mudada do que é o certo. Porque não é a hipnose que vai fazer mudança nenhuma. A hipnose é uma ferramenta que vai permitir a pessoa conseguir fazer um processo de mudança interno dela. Por exemplo, hoje eu peguei uma pessoa que ela tinha que tomar uma decisão na vida dela, que é realmente fazer o processo de mudança. E ela veio no retorno, ela viu que ela estava igual. Eu perguntei para ela, e você tomou a decisão que era importante para você fazer essa mudança? Não. Certo? Eu falei, então, você não fez a decisão, se você não tomou a decisão importante, não tem milagre, porque o sistema da pessoa não estava legal, entendeu? Se a pessoa às vezes não toma a decisão do sistema para ser mudado, então não tem milagre, entendeu? Vamos dizer, a pessoa entendeu no processo de hipnose que o casamento dela não está legal, que o marido é um relacionamento abusivo e etc. Ela tem que tomar uma decisão de se divorciar. Ela entendeu isso no processo. Ela pode não se divorciar e continuar naquele casamento abusivo. Ela vai falar, a hipnose não me ajudou. Não, mas a hipnose, como se diz, ela está te mostrando um caminho. A pessoa também tem, como se diz, a escolha dela de fazer aquilo ou não. Então é muito importante ver o que aconteceu na proteção. É importante ver o sistema. É importante ver se não sobrou nada que ainda tem que ser trabalhado.
entendeu? Às vezes tem que fazer retorno para ver direitinho, às vezes não é um retorno, não é dois, às vezes precisa de 3 ou 4. Acontece isso daqui, cada pessoa tem o seu ritmo. Muitas vezes a pessoa fala, tem que uma sessão resolver. Não, tem muitas vezes que eu já peguei pessoas que foi fazer 4 retornos e tem pessoas que em uma sessão nem voltou no retorno depois que estava excelente. Cada pessoa tem seu ritmo, então tem cada cena analisada, entendeu? Mas é importante ver isso daqui porque, de novo, entendeu? É um processo. E o processo às vezes pode levar tempo, e é mudança, e é aprendizado, e faz parte. Mas o importante é que você foi buscar e você está querendo mudança. Isso é o primeiro passo. Isso aqui é o que a gente tem que aprender, que é o quê? Querer mudar, querer mudança. Isso. O Aldi tinha medo de tudo e de todos, até tomar banho, certo? Surreal. Mas agora o progresso é nítido, já já a ansiedade vai estar guardada no seu devido lugar. Maravilha, é isso mesmo, certo? Isso que a gente tem que fazer. Saber conseguir se melhorar, conseguir evoluir. Quem tem mais pergunta vai fazendo, que a gente já está encerrando daqui a pouquinho, certo? Últimos minutos. Acordar às madrugadas com crise de pânico é para os fortes, viu? É verdade, muitas pessoas têm ansiedade e acontece isso. Às vezes a pessoa está dormindo, ela, pum, acorda com pânico. É comum isso daqui, a pessoa acorda com pânico no meio do sono, certo? Para quem não tem ansiedade parece meio estranho, mas quem tem ansiedade sente isso daqui. Então é uma coisa muito desconfortável. Vê como o cérebro, mesmo no sono, ele não está desligado, ele está funcionando normal e pode disparar a ansiedade de forma normal. Então é isso. Alguém tem mais uma pergunta? Os últimos instantes para fazer. Essa live de vocês é esclarecedora, parabéns, obrigado. Obrigado, um prazer aí estar com vocês. Um prazer estar aí nas perguntas, em tudo, um prazer. E vamos fazer então, a gente vai marcar então essa live sobre hipnose e depressão. Certo? Vamos fazer um tema focado só em depressão. Como buscar a emoção do bruxismo? Muito bem, como buscar a emoção do bruxismo. Então, lembra, Isaías, que o bruxismo, na verdade, o que ele é? Ele é uma consequência de uma emoção reprimida que tem lá dentro. Que na hora que a pessoa vai dormir, o subconsciente começa a tensionar aquilo lá, porque alguma coisa está tensionada. Então, muitas vezes daqui pode ser estresse do trabalho. Muitas vezes aqui pode, então você tem que fazer em primeiro lugar, ver se existe alguma coisa reprimida de antes do passado, isso é o número 1. E muitas vezes pode ser o quê? Não, que é muitas coisas do presente. Às vezes eu peguei hoje uma pessoa que estava com problema de bruxismo, que a questão dela era uma questão judicial que ela estava tendo da empresa, sei lá o quê, e aquilo estava causando todo um estresse na face dela, entendeu? Então, Então, a gente tem que sempre também ver o sistema direitinho da pessoa como tá, entendeu? A gente sempre tem que fazer uma análise. Tem um livro interessante. O sistema de agora e o que aconteceu antes, né, também. Tem um livro interessante chamado Agressividade Criativa, que ele vai falar sobre esses processos de situações inacabadas, esses processos de coisas reprimidas, né? E é importante a gente perceber exatamente essa dinâmica. O que é que está lá atrás que está reprimido, se tem algum rancor, se tem alguma raiva, se tem alguma coisa que a pessoa está guardando há muito tempo ali. E o corpo, ele responde dessa forma. O bruxismo, a pessoa está aqui, ó, travando, colocando para frente e para trás, arranhando os dentes, etc., como se fosse uma coisa que quisesse sair. Então, o corpo sempre fala alguma coisa sobre a causa do... E mesmo às vezes não vai ter uma emoção, você pode criar uma abordagem mais ericksoniana, pode fazer uma metáfora, pode falar pode. Essa coisa travada que nem um cadeado que prende... Mas muitas vezes quando a gente vai ter a chave, vai abrir aquilo lá, isso aqui pode abrir portões, criar um jardim maravilhoso. E vai poder seguindo com uma metáfora, sei lá o que, ajudando a pessoa até fazer clean language. Pode fazer N estratégias aí que não falta, certo? Estratégias não falta para poder ajudar isso daqui. Então, outra sobre depressão, conhecimento sempre é bom. E com o mestre Daniel, melhor ainda, muito bom, Cláudio. Foi um prazer aqui estar com você, brigadão. Fico feliz. Querer é poder, eu quero muito, dia 26 estaremos juntos. Meu amigo Daniel, muito bom. Com certeza estaremos juntos. Um grande prazer. E quem mais tem aqui? Essas lives de vocês foi esclarecedora. Brigadão, foi um prazer ajudar vocês. Então é isso, a gente fica por aqui. Acho que já deu nosso tempo, já são 10 horas da noite, certo? Vamos ficar por aqui. A gente marca, então, mais pra frente a live sobre hipnose e depressão, com muita coisa legal. Vamos trazer uns artigos científicos bacana, umas coisas diferentes. Você viu que a gente sempre busca aí umas coisas bem loucas aí para trazer para vocês, bem diferentes, para sair do padrão. Aqui a gente gosta de sair do padrão e trazer muitas coisas bem alternativas, porque a ideia toda é ajudar as pessoas e sair do normal. E também a gente vai ter o nosso curso do TESS. Quem quiser ir se tornar um hipnoterapeuta de sucesso, está muito bem-vindo, certo? A gente vai ensinar aí todo o conhecimento, toda a prática. Vai ser aí do dia 1 ao dia 11 de setembro. Então, super bem-vindos aí para o Método TESS, onde a gente vai ensinar
toda a hipnoterapia do básico avançado, PNL, vamos ensinar neurociência, vamos ensinar aí tudo que precisa aí, terapia de partes, tudo que for aí necessário para a hipnose. Então, quem quiser aí se transformar num bom hipnoterapeuta, tá super, super, super bem-vindo. E com o máximo prazer a gente pode ajudar, pode chamar no privado. E qualquer dúvida também tiverem, pode mandar pra gente no privado. Estamos aí no que precisar. E a gente se vê em breve. Um prazer, pessoal. Ótima noite a todos. Obrigado pela paciência até 10 da noite de aguentar a gente aqui. E a gente se vê na próxima live. Foi um grande prazer, pessoal. Um grande abraço para vocês. Boa noite. Muito obrigado pela paciência e principalmente pela confiança de estar aqui ouvindo a gente. Nesse estudo que a gente estava mostrando os livros aqui, nesse estudo que a gente faz tão amplo para passar esse conhecimento para vocês, né? Tá ali a biblioteca do outro lado também cheia de livro e é muito prazeroso fazer isso porque a gente ajuda pessoas e a gente começa a entender um pouco mais sobre essa mente tão complexa como a Gessina falou aí, que é a mente humana, né? É isso, a gente se vê na live sobre depressão e hipnoterapia e vamos estar juntos aí sempre. Um abraço. Um abraço, pessoal. Boa noite. Até mais, boa noite.